mandamentos de Deus. Muitos de nós já esquecemos o mandamento de Deus. Muitos de nós esquecemos, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós, muitas vezes, estamos deixando a Deus por um shopping. Muitas vezes estamos deixando, pastor, hoje eu não vou lá no ensaio não, porque eu tenho que comprar a minha sandália de final do ano. Se Jesus vir, irmão, a sua sandália de final do ano vai ficar na terra. Você vai lá comprar, não vai ter nem direito de usar. Muitas vezes, irmãos, eu não estou falando que você não tem que andar bonita. Você tem que andar linda para o Senhor Jesus. Vocês homens também tem que andar barbeado, perfumado, cabelinho arrepiado. Se tiver, se não tiver, dá um brilho na careca. Você tem que andar abençoado para Deus. Mas, irmãos, foca no algo. Se o seu ensaio é na terça-feira, eu vou na segunda comprar lá. Eu não posso deixar meu compromisso com Deus. Olha, se sábado e domingo eu tenho um culto na minha igreja, eu vou intercalar meu tempo aqui e vou fazer os meus deveres no tempo que não é do culto, para que você não perca do Senhor Jesus. Para você não perder o foco, porque cada dia que o Senhor Ele quer falar comigo e com você. A igreja, irmãos, é para fortificar o nosso espírito, é para fortificar o Espírito do Senhor que é em nós. Porque, irmão, se falar uma coisa, eu falo principalmente, se eu não venho no culto na segunda ou no sábado, eu já não quero ir no domingo. Porque a nossa carne, porque você tem que lutar contra a sua carne. Você tem que lutar, irmão, muitas vezes com o seu próprio eu. E hoje eu vim te trazer isso. Se você não sabia, irmão, saiba que muitas vezes você tem que lutar contra o seu próprio eu, sobre as suas próprias vontades. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele tem um algo especial para cada um de nós. E nós estamos atrasando a Deus. É nós que atrasamos a Deus. É nós que atrasamos o ministério que Deus tem para comigo e para com a sua vida. Não é, pastora Silvana? Nós não atrasamos bastante, né, Sil? Nós atrasamos demais, né, Silvana? Fugir até onde tinha que fugir. Desce para entrar, irmão, dentro da cadeira e colocar um pano ali, a gente fazia. Para não fazer a vontade de Deus. Mas vai ter uma hora, irmão, que Deus Ele vai te pegar e não vai ter jeito. Mas Ele vai te pegar, irmão, não é no cajado. Porque para você fazer algo com Deus, você tem que se encher do Espírito Santo. Porque quando você se enche do Espírito Santo, o Senhor, Ele manifesta o desejo de fazer algo a mais para Deus. Um desejo de ajudar o meu irmão que está caído. Um desejo de ajudar o necessitado. Um desejo de visitar o hospital. Um desejo de fazer algo por alguém que está necessitando da palavra de Deus. Por isso que eu vim falar nessa noite. Vem, irmãos, e peça para Deus te encher do Espírito Santo. Porque eu vou chegar ainda no versículo tema. Então, irmãos, voltando aqui, nós estamos esquecendo o mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele colocou um servo, um cristão na face da terra para ser diferente. Irmãos, eu quero que seja sinceridade, irmãos, porque Deus está vendo quem é, quem está sendo sincero e quem está mentindo. Quem já leu agora os 10 mandamentos? Quem faz, pratica um pouco, pelo menos, irmão. Porque a gente não tem que ser santo, mas a gente tem que lutar pela nossa salvação. A gente tem que lutar pela nossa santidade. A gente tem que lutar para ser diferente. O Senhor, jovens, Ele te colocaram aqui na face da terra para ser diferente. Porque vocês são jovens sábios. E muitas vezes, muitos de vocês, eu falo porque eu já fui jovem. Às vezes a gente fala assim, será que compensa mesmo?
O mundo está tão mais gostoso ali fora. Eu vejo aquelas pessoas tudo bem sucedida, tudo inteligente, tudo. Porque muitas vezes o cristão acha que o crente tem que ser burro. Muitas vezes a gente acha que o cristão tem que ser, sabe? O crente, ele tem que ser diferente. Um crente, irmão, para ser diferente, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a você mesmo. Porque eu não vou querer apanhar. Eu não vou querer que ninguém me xingue. Se você não quer que ninguém te xingue, que ninguém te maltrate, por que você maltrata alguém? Por que você machuca alguém? Então você tem que amar o seu próximo. Porque eu vou te falar, o seu próximo, você é semelhança de Deus. Será que você focou para pensar que você é semelhança? Você é semelhança dos anjos celestiais lá na glória. Porque quando Deus estava falando, Ele estava falando com alguém lá no céu. Façamos o homem a nossa imagem. Então tinha mais gente lá na glória. O Senhor estava falando com alguém. Vamos fazer o homem a nossa imagem. Então você é semelhança, irmão. Não critica você mesmo. Não se ponha para baixo. Você é semelhança de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós reclamamos porque tem uma orelha grande, porque tem um nariz assim, porque eu sou gorda, porque eu sou magra demais, porque eu tenho a perna torta, porque meu cabelo é pichain. E não agradece a Deus por você ter seu corpo. Eu vejo uma história, irmão, que eu assisti na televisão, daquele moço que ele nasceu sem as duas pernas. Eu não sei se alguém assiste jornal. Sem os seus dois braços. E ele, na sua infância, ele sofreu muito na escola. Por quê, irmão? Porque o povo falava assim: como é que ele vai escrever se ele não tem duas mãos? E ele aprendeu a lutar contra aquela dificuldade e fazer daquela dificuldade prosperidade na vida dele. Ele não aceitou que ele ia ser um incapaz, um inválido de não fazer nada. E muitas vezes você tem que tomar atitude. Chega de eu ser inválida, chega de eu não fazer nada, eu tenho que fazer algo a mais. É isso que o Isaías queria que o povo acordasse. Você tem que fazer algo a mais para Deus. E aquele moço, ele hoje, irmão, é um servo de Deus. Ele palestra, ele tem doutorado. Imagine, irmão, uma pessoa que não tem duas pernas, não tem os seus dois braços, e tem faculdade, e tem a presença de Deus. Porque o Espírito Santo, irmão, quando ele desce sobre nossas vidas, o Senhor, ele tem um dom. O dom do amor, o dom da mansidão, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. Você tem o Espírito Santo, irmão. Se você não tem algo que você deseja, você muitas vezes fala: eu sou meio burrinho. Fala a Deus, desce sobre mim, Senhor, o conhecimento, a sabedoria, para que eu possa ter desejo de aprender, para que eu possa ter desejo de fazer algo. Porque eu falo, irmãos, isso que eu estou falando é por experiência própria. Eu me considerava uma burra que não sabia ler, que toda vez que ia ler gaguejava, que toda vez que ia falar algo começava a tropeçar em palavras. E muitas vezes eu deixava isso dominar a minha vida. E muitas vezes nós deixamos de falar o amor de Deus por medo de falar errado. Mas eu vou te falar um segredinho. Os profetas, irmãos, você pode ler na Bíblia. Todos os profetas, todos, irmãos, eles buscavam aprender. E foi isso que eu tomei uma atitude na minha vida. Eu não vou me aceitar assim. Eu não gostava de ler, jovens. Se eu te contar, vocês vão até rir. De uns 3 meses pra cá, eu não paro de ler livro. Não faz tanto tempo assim. De uns 3 meses pra cá, irmãos.
Estou pegando um amor por ler livro, que eu estou lendo eu leio um no carro, aí meu marido falou, olha amor, comprei outro para você, aí eu já quero parar de ler aquele para ler o outro. Você tem que lutar contra o seu próprio eu, para você ser alguém na vida. Você tem que lutar contra a sua própria carne, porque o desejo da carne, irmãos, ele nos leva às frustrações. Os desejos da carne, irmãos, muitas vezes é nós não ir para a escola, só ficar andando, de nós não fazer, sabe, não ajudar em nada, viver a vida achando que o dinheiro vai vir fácil, fazer tudo o que vem fácil. Mas os profetas de Deus, irmãos, eles viveram o difícil, o dificultoso. Você viu o irmão aqui falando que passou por dificuldade, mas eu te garanto que ele não aceitava viver assim, né? E ele lutou, porque se ele ficasse sentado não ia chegar na mesa, não é, irmão? Você tem que lutar, irmãos. Você pode ser alguém na face da terra, você pode brilhar, mas vocês têm que ser cheios da presença de Deus. Vocês têm que ser cheios da glória do Senhor Jesus, para que você possa administrar a cada coisa que Deus lhe dá na sua mão, para que você possa aproveitar o tempo que você tem, para que você possa valorizar o tempo que você tem para fazer todas as coisas e agarrar a oportunidade que você tem e falar, olha Deus, eu agarro essa oportunidade, Senhor, e coloca essa oportunidade primeiramente diante da tua mão, para que eu seja próspera e abençoada, que nenhuma ferramenta contra ti venha prevalecer. Glória a Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor, irmãos, eles obterão vitórias. Porque aqueles que esperam em Deus, irmãos, ele não tem. Porque muitos de nós somos assim, olhamos aquele povo lá no mundo que tem um carro bom, fala, ai meu Deus, por que aquele povo tem um carro bom e eu não tenho? Aqueles que esperam no Senhor, irmãos, eles sabem que o tempo dele vai chegar e a oportunidade que ele tiver ali, ele vai agarrar. Porque aquilo, irmãos, uma diferença que eu quero falar muito importante, aquilo que o mundo aí fora, aquilo que Satanás ele dá para aquele povo ali fora, presta bem atenção, porque isso foi vivenciado na vida da pastora e do pastor Alessandro. Aquilo que o pastor Alessandro ele conseguiu com suas próprias mãos, aquilo que ele conseguiu com seu próprio eu aí no mundo, muitas vezes dando o seu dinheiro para Satanás, ele perdeu tudo. Não perdeu ou não perdeu, pastor? Ele perdeu tudo para começar do zero. Da mesma forma ele perdeu tudo e começou do zero. Porque aquilo que vem da mão de Deus, aquilo que Deus ele te dá, irmãos, aquilo que Deus ele dá para um servo dele, não há nada no mundo que faz você perder.